Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Renato Braz, da IEFA, Igreja Evangélica da Família, em Lisboa, Portugal. Gostaria que você permanecesse comigo até o final dessa ministração. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Nós temos outras ministrações e você vai ter a oportunidade de ser abençoado ou abençoada. Tá bom? Então, vamos à ministração. Ele vai surpreender você. Ele vai surpreender você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, surpreenda essa pessoa. Surpreenda essa pessoa, Jesus. Ó Senhor, essa pessoa aqui tem um pouquinho de dificuldade de ter fé. Surpreenda. Surpreenda, Jesus. Surpreenda. 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 Você vai dar testemunho. Você vai falar, olha. Em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos ao que está escrito. Lucas 7, versículo 11 diz: E aconteceu pouco depois ir ele, Jesus, a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12. E quando chegou perto da entrada da porta da cidade, eis que levavam um jovem, filho único de sua mãe, que era viúva, que seguia num cortejo fúnebre, e uma grande multidão acompanhava o enterro. E vendo a mulher, o Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela, e aproximando-se dela, disse: Não chores. E logo a seguir ele tocou o rapaz, e os que levavam pararam o cortejo, e ele disse ao jovem: Eu te digo, levanta-te. E o rapaz se levantou e assentou-se e começou a falar, e as pessoas maravilhadas. Então Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou um grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Até aí, queridos irmãos, oramos. Pai, a tua palavra está aberta nessa tarde, e da mesma forma os nossos corações. Ó Pai, eu te peço mais uma vez, com toda a humildade, que nesta hora eu diminua e que tu cresças em mim. Eu preciso, Senhor, da tua presença em minha vida para pregar nessa tarde. Ó Senhor, independente da quantidade de pessoas nesse auditório, independente da quantidade de pessoas que a qualquer tempo ouvirão essa ministração, eu preciso de Ti. Me ajude, toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração. Faz de mim a Tua vontade e o Teu querer. E eu, com as minhas palavras, Senhor, que eu não atrapalhe nessa tarde aquilo que Tu queres falar, e que o meu coração, o coração daqueles que me ouvem, possa ser como terra fértil nessa tarde, e que a semente que é a tua palavra possa frutificar em nós, Senhor, e dar frutos, Senhor, produzir. E é o que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém e amém. Muito bem, queridos irmãos, amigos, interessante que em muitas passagens da Bíblia nós vemos Jesus, as pessoas indo de Jesus. Sempre foi assim. Várias passagens da Bíblia, as pessoas vão até Jesus. Numa das passagens da Bíblia, uma mulher cananeia
possessa, endemoniada, e ela se aproxima com muita dificuldade de Jesus, e ele então, para testá-la, nas escrituras diz que ele diz: olha, mulher, você é estrangeira e eu vim para os filhos, vim para os judeus, e não é lícito que eu tire o pão dos judeus para dar para os cachorrinhos. Ele faz um teste com a mulher, um teste de fé, de resistência, e ela resiste, e as escrituras dizem que ela surpreende Jesus, então, contradizendo ele, dizendo: olha, Senhor, para mim não tem problema, eu não preciso do pão, basta apenas as migalhas que caem nos filhos. Eu tenho a convicção e minha fé que é suficiente para eu voltar para minha casa e encontrar a minha filha liberta desse espírito imundo. E as escrituras dizem que foi isso que aconteceu. Através dessa palavra surpreendente de Jesus, ela disse que só uma migalha bastaria. E a migalha que ela pediu foi o suficiente para que a sua filha fosse liberta dos espíritos imundos. Portanto, nós vemos aqui uma mulher se humilhando para Jesus. Uma outra passagem que alguém procurou Jesus foi um cego. Jesus estava entrando numa cidade chamada Jericó, e as escrituras dizem que um homem que não enxergava desde a sua nascença, desesperadamente, ao perceber que Jesus passava pela cidade, ele começou a gritar: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. As escrituras dizem que Jesus chamou a atenção de Jesus parou a multidão, e ele então se dirigiu para aquele homem e perguntou: que queres que eu te faça, homem? E o cego disse: que eu veja, Senhor. E Jesus disse: então vem, conforme a tua fé. E as escrituras dizem que aquele homem milagrosamente foi curado. Portanto, aqui uma pessoa que clamou para Jesus. A primeira pessoa, a mulher, se humilhou para Jesus e encontrou a bênção. O cego clamou por Jesus e encontrou a bênção. O terceiro caso de uma pessoa que procurou Jesus, as escrituras dizem que uma mulher sofria de uma terrível hemorragia, um fluxo de sangue que não parava há muitos anos, e que já tinha gastado quase todo o seu dinheiro com toda a junta de médico, e as escrituras dizem que ela não conseguia, ninguém conseguia resolver aquele problema. E um certo dia Jesus está passando, e uma grande multidão está em volta de Jesus, e as escrituras dizem que ela então, de forma surpreendente, entra no meio do povo, passa pelo meio da multidão, e ela está com uma convicção que, olha, basta eu tocar nele que eu tenho certeza e a convicção que vou ser curada. E as escrituras dizem que então ela se aproxima de Jesus, ela toca nas vestes dele, e ela então milagrosamente é curada, e as pessoas então ficam impressionadas, e Jesus fala: olha, alguém me tocou, e então os discípulos, segundo as escrituras, vão dizer para Jesus: escuta, mestre, você está cercado de pessoas e vai perguntar quem te tocou. Não, mas Jesus diz o seguinte: alguém tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. E as escrituras dizem então que aquela mulher se aproxima dele, e ela conta o seu drama, conta a sua situação, e ela milagrosamente foi curada naquele dia. Portanto, meus irmãos, pessoas de alguma forma se aproximam de Jesus, umas se humilharam, outras clamaram, outras pessoas tocaram nele, como essa mulher que nós estamos relatando. Mas nessa passagem que nós acabamos de fazer a leitura, nós vamos ver algo em comum segundo a Bíblia, porque Jesus aqui, ele o próprio vai tomar a iniciativa, segundo o texto bíblico, de agir na vida de uma mulher que era conhecida como a viúva de Naim. Deixa eu explicar para você. No tempo antigo, principalmente nesse tempo de Jesus, as pessoas costumavam ser chamadas pela cidade que elas nasceram: cego de Jericó, Jesus de Nazaré. E essa mulher, então, a Bíblia não dá o nome dela, mas ela fica conhecida como a viúva de Naim. Nós vamos ver aqui então Jesus tomando a iniciativa de se aproximar dessa mulher, porque ela está vivendo um drama pessoal, meus irmãos, alguma coisa terrível. Segundo o texto bíblico, ela estava naquele momento
que encontrou Jesus levando o seu único filho para o cemitério da cidade para ser sepultado. A situação aconteceu mais ou menos assim, segundo o texto que nós lemos. Jesus está entrando na cidade, uma pequena aldeia chamada Naim, e ele então está junto com os seus discípulos. Jesus já tinha alguma fama, já era um pouco conhecido naquele tempo, e toda a cidade que ele chegava causava alvoroço. As pessoas comentavam, as pessoas esperavam, as pessoas ansiavam por ver Jesus, e portanto era muito comum quando ele entrava numa cidade formar-se um pequeno grupo, e esse grupo ia aumentando e de repente se transformava numa pequena multidão. E segundo o texto bíblico, Jesus ao entrar em Naim, diz que o grupo que estava com Jesus está entrando na cidade, e um outro grupo que estão ali, a mulher, os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, estão saindo da cidade, fazendo um caminho contrário, certamente para ir para o cemitério fora da cidade. Dois grupos, um grupo com Jesus que está entrando em Naim, e um grupo junto com essa mulher viúva que está saindo de Naim para sepultar o seu filho. Irmãos, imagina o drama, imagina a situação. Você que é mãe, e eu que sou pai, vocês que são pais, vocês sabem o que nós amamos, nós estimamos os nossos filhos, as nossas crianças, sejam eles crianças ou jovens, e as escrituras não dão um detalhe, mas imagine comigo o drama que essa mulher está vivendo. O texto já é claro, já diz que ela é viúva. Se ela é viúva, evidentemente ela não tem marido, e ela já tinha perdido o homem de casa, o seu esposo, o seu companheiro. O sofrimento, seja lá como foi que ele faleceu, já é enorme. Ela já tinha perdido alguma coisa importante na sua vida, mas agora ela vê o seu quadro se agravar, porque ela agora tinha perdido, segundo as escrituras, o seu único filho. A Bíblia não dá detalhes o que aconteceu com o rapaz, qual a idade dele, mas ela está vivendo um drama, uma situação muito difícil. E por que é incomum Jesus se aproximar de uma pessoa nesse caso? Irmãos, pense comigo, essa mulher já tinha chorado muito, essa mulher já tinha sofrido muito. Sabe quando alguém está abalado emocionalmente, de forma que ela não consegue mais uma reação? Imagine a cena quando Jesus vai encontrar com ela. Ela está chorando, segundo as escrituras, cabisbaixa, derrotada. Tudo acabou na vida dessa mulher. É muito sofrimento para uma pessoa só. E o interessante então que os dois grupos se encontram na entrada da cidade, o grupo que está saindo e o grupo que está entrando. E Jesus toma a iniciativa de se aproximar do grupo que está levando aquele jovem para ser sepultado. As escrituras dizem que Jesus se aproxima deles, ele olha para a mulher, ele identifica ela no meio daquele povo, ele percebe a tristeza dela, ele percebe que ela está chorando, e segundo as escrituras, ele vai se aproximar e de forma surpreendente, ele vai falar: mulher, não chores, e ele vai tocar no corpo daquele jovem, e segundo as escrituras, imediatamente aquele jovem voltou à vida. E Jesus então falou: mandem ele sentar, deixem ele sentar. E o jovem de repente começou a falar, e todos se maravilharam. E as escrituras dizem então que Jesus entregou ele para sua mãe. E aqui está um dos poucos milagres da Bíblia, onde Jesus pegou alguém que estava morto e trouxe a vida. E o milagre aconteceu, e o povo se maravilhou, e Jesus então restituiu a vida daquele jovem, devolvendo ele à sua mãe. Irmãos, eu quero então, dentro de tudo isso, abordar algumas lições que eu aprendo com essa passagem e partilhar convosco nessa tarde, neste culto especial da família. Então, vamos comentar algumas coisas que aconteceu nesse cenário. O versículo 13
nós temos três coisas que aconteceram. A primeira coisa é que quando Jesus entra na cidade, ele olhou que um grupo saía para o cemitério da cidade para sepultar um jovem, e ele olha para aquela mulher de uma forma muito especial. Ele poderia olhar para tanta gente naquela cidade de Naim, ele não foi lá só por ela, mas ele olha de uma forma especial para ela. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei aquilo que você está vivendo, eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei quais são as suas metas, eu não sei aquilo que você está passando, mas em nome de Jesus eu tenho uma palavra de esperança para você. Jesus está olhando para o teu caso, Jesus está olhando para a sua situação, Jesus está olhando para o drama que você está vivendo, seja ele qual for, ele está te vendo, ele se importa por você, ele conhece você e jamais vai te desamparar. Olha, talvez você esteja falando com alguém aqui que está perdendo a esperança, alguém que está com a fé abalada, mas em nome de Jesus eu quero te dizer uma coisa: Jesus está vendo você, não faltará provisão, não faltará provisão, não faltará sustento, não faltará moradia, não faltará emprego, não faltará saúde. Em nome de Jesus, ele vê a sua aflição e vê as suas angústias, ele conhece aquilo que você está vivendo e aquilo que você está passando. Portanto, ele olhou para ela e ele olha para você. A segunda coisa que eu partilho com você, que ainda está aqui no versículo 3, as escrituras dizem que Jesus, ao avistar a mulher chorando, ele se moveu de íntima compaixão. Você sabe o que é isso? É sentir a dor do outro. Isso é empatia. Jesus tinha empatia com as pessoas. Ele olha e como que se ele estivesse captando toda aquela dor, todo o sofrimento de uma mãe que está perdendo o filho, ele se emociona e ele, segundo as escrituras, movido de íntima compaixão, e ele então vai se aproximar dela. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus da mesma forma se compadece de nós. Ele se preocupa conosco. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não é um Deus sádico que gosta do sofrimento do ser humano. Muito pelo contrário, ele tem compaixão para conosco e ele se preocupa conosco. Deixa eu te dizer uma coisa: quantas mães, quantas mulheres, quantas mães muitas vezes têm chorado pelos seus filhos envolvidos com as drogas, envolvidos com as más amizades, olha, passando um drama muito parecido, talvez não de morte física, talvez não de morte física, mas de morte espiritual. Olha, deixa eu te dizer uma coisa: quantas pessoas estão passando por isso? Sabe, nós estamos aqui em Portugal, na Europa, é verdade que os índices de violência, o índice de pessoas envolvidas com as drogas é um pouco mais baixo do que o nosso Brasil, né, ou dos países da América do Sul, mas quantas pessoas vivem esse drama? Meus irmãos, quantas pessoas eu conheço que estão vivendo essa situação, pessoas envolvidas com as drogas sintéticas, pessoas envolvidas com o crack, dando grande tristeza aos seus pais, às suas famílias. Quantas mães, quantos pais, quantas mulheres têm chorado pelos seus filhos, e olha, às vezes não morreram ainda, mas estão no caminho da morte e da perdição, e é desse jeito. Mas Jesus se importava com ela, Jesus se importava com a mulher, e ele se importa conosco. Quantas mulheres têm sofrido pelos seus maridos, né? Envolvido com o álcool, com a bebida, trazendo crise e violência dentro de casa. Às vezes pode acontecer o contrário. Acontece quantos maridos sofrendo com as suas esposas, envolvidas com as drogas, com as más companhias. Quantas pessoas sofrendo nos seus relacionamentos conjugais. Quantas crises em famílias. Olha, muitas vezes, meus queridos irmãos, a crise está dentro de casa. Muitas vezes os filhos estão dentro de casa e não conversam com os pais não conversam com os filhos. Eu não estou falando aqui de religião, mas estou falando de paz em casa, paz entre famílias. E Jesus se preocupa conosco, e
E eu preciso te dizer, em nome de Jesus, hoje é dia de você clamar e buscar uma solução para esse problema que te aflige dentro da sua casa, dentro da sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A terceira coisa que Jesus fala ainda aqui no versículo 13, depois de olhar para a mulher, depois de sentir íntima compaixão, como se captasse toda a dor que ela está vivendo, Jesus se aproxima dela e diz o seguinte: mulher, não chores, não chores, não chores. E eu te digo uma coisa, Ele sempre vai ter uma palavra de esperança na nossa luta e na nossa aflição. Ele jamais vai deixar de falar conosco. Às vezes Ele vai falar na igreja, às vezes Ele vai falar através de uma ministração, às vezes Ele vai falar através de uma pregação que você vai ver na internet, às vezes Ele vai falar com você através de um texto bíblico que vai te trazer conforto, segurança. Em nome de Jesus, Ele nunca deixará de falar conosco. Às vezes vai falar conosco através de uma canção inspirada de alguém, para trazer à sua memória tudo aquilo que Deus pode fazer. Sempre Jesus terá uma palavra de esperança, de conforto, para nos fortalecer. As lutas, meus queridos irmãos, podem ser difíceis, mas o Cordeiro Santo de Deus sempre falará com uma voz suave aos nossos ouvidos, nos dando força para suportar as dificuldades. Deixa eu te dizer uma coisa. Comecei falando que as pessoas iam até Jesus. É completamente diferente dessa situação. Irmãos, o que eu imagino nessa passagem é uma pessoa totalmente desguarnecida, uma pessoa totalmente abalada, uma pessoa totalmente para baixo. Você sabe o que é uma mãe perder um filho? Essa mulher não conseguia mais falar, essa mulher talvez não conseguia mais chorar. Ela estava com todas as suas forças abaladas. Ela estava levando o seu único filho para sepultar. Sabe, é uma sensação de alguém que não consegue reagir. Sabe que quando alguém não consegue reagir? Quando alguém não consegue reagir é quando alguém não tem condições mais de orar, não tem condições mais de clamar. A pessoa não tem forças nem sequer para ir para a igreja, para abrir a Bíblia, abrir a palavra, ouvir uma pregação. Uma pessoa totalmente abatida e sem condições de reagir. É o que essa mulher está vivendo. E Jesus então se aproxima dela. E é assim que Jesus faz. Ele, quando a gente perde a esperança, quando a gente perde a força, quando parece que nós estamos querendo perder a comunhão, quando parece que nós estamos querendo cair, quando parece que nós estamos querendo desistir, é aí que Ele chega e sempre tem uma palavra de esperança. E é isso que Ele vai fazer hoje e para sempre na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E para concluir, versículos 14 e 15, o que Jesus vai fazer? As Escrituras dizem que Ele se aproxima, toca na esquife e toca no rapaz, contrariando as leis. Ele quebra paradigmas aqui, porque segundo as leis do Antigo Testamento, tocar na esfinge ou no caixão ou num corpo de alguém que está morto era considerado como se isso fosse coisa impura, segundo o Velho Testamento. Mas Jesus aqui está quebrando o paradigma. Ele vai tocar no rapaz, e ele, assim que toca no rapaz, o milagre começa a acontecer. Diz as Escrituras que ele traz aquele rapaz da morte para a vida. E deixa eu te dizer uma coisa, é isso que Jesus é capaz de fazer. Jesus é capaz, meus queridos irmãos, de ressuscitar alguém que já estava morto, para uma situação que parecia impossível, que não dava mais para resolver. Jesus é capaz de tocar. E é isso que Ele quer fazer conosco hoje. É isso que Ele quer fazer nessa tarde. Ele quer tocar muitas vezes naquilo que para mim e para você parece que já estava morto, que já estava enterrado. Sabe aquela situação que você fala, morreu, acabou, não dá mais.
pode tocar nessa situação, Ele pode tocar nessa causa que parece impossível aos olhos dos homens. E Ele pode ressuscitar aquilo que para muita gente já morreu. Olha, já morreu, pastor. Esquece, não vale a pena, não se fala mais nisso. Olha, pode ter morrido para as pessoas, no coração das pessoas, até porque ninguém é obrigado a viver seu sonho. Mas eu posso te dizer e afirmar em nome de Jesus: se você buscar a presença de Deus e o seu consolo, Ele vai fazer o milagre acontecer. E não importa se o seu casamento, não importa se os seus filhos estão envolvidos com a pessoa, não importa a situação, o cenário que parece impossível, mas em nome de Jesus, se Ele tocar nessa causa, nessa situação, Ele vai fazer aquilo que parece que está morto ressuscitar. Tome posse disso, tome posse dessa promessa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, nós vamos ficar de pé agora e vamos orar. Fique de pé, vamos orar. Motivação. E a palavra de Deus, quando ela está aberta, ela não tem direcionamento. Cada um toma posse daquilo que ouviu. Olha, se é para mim, eu tomo posse dessas promessas. Mas se não é a minha situação, não tem problema. Alguém vai tomar posse. E assim, meus queridos irmãos, nós vamos orar nessa tarde. E eu quero te dizer, você que entrou aqui ou que chegou aqui através das redes sociais e que de repente você está sendo quebrado, sem forças para reagir como essa mulher. Talvez você não consegue mais ir para a igreja, talvez você não consegue mais abrir as escrituras, talvez você não consegue mais ouvir a palavra de Deus, porque os sofrimentos desse tempo e dessa vida têm te desanimado e tirado a sua fé. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, essa tarde, tome posse disso. Ele pode fazer aquilo que parece que para muita gente está morto. Ele pode fazer voltar a vida. E eu não sei qual é a circunstância, eu não sei qual é a causa, eu não sei se é financeira, eu não sei se é espiritual, eu não sei se é matrimonial, não sei se é de relacionamento. Mas em nome de Jesus nós vamos orar nessa tarde. E se você receber com fé essa palavra, eu posso te dizer, a partir dessa semana Ele vai começar a operar e fazer o milagre acontecer. Sabe, aquela oferta de emprego que você nem contava mais vai aparecer. Sabe, aquela casa que parecia impossível, até porque o seu dinheiro não é suficiente para dar um sinal, para dar uma entrada, para pagar uma calção. Vai acontecer, alguém vai mover, Deus vai mover o céu a seu favor. Se de repente o seu problema é de relacionamento conjugal, olha, pastor, não dá mais. Nós estamos pensando em separar. Olha, toda a gente já disse que não tem jeito. Eu não sirvo para ela não serve para mim. Um não serve para o outro. Está tudo morto, está tudo acabando. Em nome de Jesus, se você orar com fé, Deus fará que vocês possam se encontrar. Deus fará com que vocês possam reagir. Deus fará com que vocês possam encontrar um entendimento de paz dentro da sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Basta você orar para Ele nessa tarde e falar: Senhor, toca em mim, toca na minha casa, toca na minha família, toca nas minhas finanças, toca nos meus negócios, toca, Senhor, toca em mim, toca em mim. Comece a clamar, igreja, comece a orar, cada um começa a orar agora. Levante um clamor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa santa e bendita palavra que nos encoraja a prosseguir. Oh, Senhor, eu também tomo posse dessa palavra. Senhor, muita gente talvez tenha pensado: está morto, acabou, não dá mais. Olha, é tanto desafio para ele, é tanto desafio.
gente rica na igreja, como é que ele vai fazer? Parece que está morrendo, parece que vai acabar, mas em nome de Jesus só está começando, porque eu creio pela fé que basta um toque de Jesus Cristo e Ele pode fazer aquilo que está morto voltar à vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aí no seu lugar, olha, começa a fazer uma oração agora pessoal, para você. Para você. O que é que você está precisando? O que você precisa que Jesus toque hoje? Eu sou humano, meus queridos. Eu não tenho nenhuma capacidade de entrar na tua mente. Mas eu sei que você precisa de um toque. Seja lá o que for. Começa a pedir para Ele fazer isso nos próximos dias, nas próximas semanas. Peça para Jesus te surpreender. A melhor coisa que existe é você perceber Jesus te surpreendendo. Eu já vivi tanta experiência assim. Quando parecia que estava tudo morto, eu falei, oh meu Deus, agora acabou. E Ele me surpreendeu. Ele vai surpreender você. Ele vai surpreender você. Ele vai surpreender você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, surpreenda essa pessoa. Surpreenda essa pessoa, Jesus. Oh Senhor, essa pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de ter fé, surpreenda. Surpreenda, Jesus. Surpreenda. 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 Você vai dar testemunho. Você vai falar, olha, surpreendeu mesmo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por este culto. Muito obrigado pela sua santa e bendita palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos queridos irmãos, Senhor, que poderiam estar em tanto lugar nesse momento, mas vieram aqui para te servir. Senhor, eles são ofertas vivas ao teu altar. Por isso eu oro e abençoo as famílias. Eu oro e abençoo as crianças. Eu estou fazendo uma oração aqui pela Antonella, Senhor. Senhor, continue dando esse talento para essa criança. Senhor, que os seus pais e os seus avós continuem a investir na vida dela. Senhor, sustenta a tua filhinha, sustenta toda essa família, Senhor. Senhor, eu sei que eles têm planos e desafios. Senhor, que o Senhor possa abençoar. Se for possível, subscreva no nosso canal, deixe aí o seu like, faça comentários. E eu tenho a expectativa e a certeza que você será tremendamente abençoado ou abençoada. Um grande abraço.